Minha mão tremeu imperceptivelmente ao largar o prato de porcelana na mesa, o som seco ecoando no silêncio que se seguiu. Obsoleta demais para entender as finanças, as palavras da minha nora, Patrícia, ainda zumbiam em meus ouvidos como vespas venenosas. Era um feriado de fim de ano, a casa estava cheia, e a cena, que deveria ser de alegria e união, transformou-se em um palco para o mais recente assalto à minha dignidade. Para Patrícia e meu filho, Ricardo, eu era apenas a matriarca idosa, uma fonte inesgotável de recursos a serem explorados, um estorvo a ser gerenciado. Eu, Clara Almeida, construí minha vida com o suor do meu rosto. Desde cedo, aprendi o valor do trabalho árduo, da honestidade e da persistência. Comecei como secretária, e com anos de dedicação e estudo noturno, tornei-me contadora. Depois, auditora fiscal. Cada tijolo da minha pequena fortuna foi erguido com sacrifício, visando não só a minha segurança, mas o futuro da minha família. Ricardo, meu único filho, sempre foi a luz dos meus olhos. Criei-o com todo o amor e dedicação, garantindo-lhe a melhor educação. Mesmo quando isso significava apertar o cinto e abrir mão dos meus próprios sonhos, nunca lamentei vê-lo crescer, formar-se e casar-se com Patrícia, uma advogada ambiciosa. Parecia, à primeira vista, o ápice da minha jornada. Mas a realidade, como uma névoa densa, começou a se dissipar, revelando a fria paisagem da ingratidão. Nos últimos anos, Patrícia e Ricardo, em um esforço conjunto e cada vez mais audacioso, tinham sistematicamente me isolado e minado minha autonomia. As desculpas eram sempre as mesmas. Mamãe, a senhora precisa descansar. Deixe que a gente cuida disso. Não se preocupe com burocracia, a gente resolve. E o isso e o aquilo invariavelmente significavam meus investimentos, meus imóveis, minha casa, que um dia foi um refúgio torno-sei, um quartel-general de manipulações. Eles me convenceram a assinar procurações, a transferir fundos para contas mais seguras, a modernizar meus investimentos. Eu, que um dia fui uma autoridade em finanças, estava sendo tratada como uma criança incapaz. A cena do jantar foi a gota d'água. Discutíamos, ou melhor, eles discutiam sobre a empresa de Patrícia, uma consultoria financeira que ela havia aberto há 2 anos. Ricardo, com seu ar pomposo, elogiava a visão da esposa, enquanto Patrícia, com um sorriso afetado, falava em milhões, em grandes negócios. Eu, em minha ingenuidade, ou seria ainda esperança? Tentei oferecer um conselho. Cuidado com os prazos, Patrícia. A inadimplência. Comecei, mas fui abruptamente interrompida. Mãe, por favor. Patrícia soltou uma risada condescendente. A senhora é obsoleta demais para entender as finanças de hoje. O mercado mudou. Não é mais como nos seus tempos de contadora de boteco. O ar na sala se adensou. Os outros convidados, tios e primos distantes, trocaram olhares constrangidos, mas ninguém interveio. Ricardo, meu filho, apenas sorriu, aprovando a grosseria da esposa. Meu coração, que já estava pesado, afundou um pouco mais. O prato que eu segurava, um presente de casamento de meus pais, escorregou das minhas mãos, mas consegui depositá-lo na mesa, com um som controlado, quase silencioso. Aquetia-me, um fio gelado, de determinação se enrolou em meu peito. Apertando, o silêncio que se seguiu à minha ação, foi preenchido, para mim, com o estrondo de uma decisão. Chega. A paciência esgotou-se, a resignação se transformou em revolta fria. Eles me subestimaram. Pensaram que a velhice me roubara, não apenas a agilidade, mas também a inteligência e a memória. Minha mente, que por décadas desvendou complexas teias financeiras e detectou fraudes, estava mais afiada do que nunca, observando, analisando, tecendo. Levantei-me da mesa, um sorriso calmo no rosto, que ninguém, felizmente, soube decifrar. Com licença, disse, e fui para a cozinha. Mas não para ajudar com a louça, como esperavam. Fui para o meu quarto, a passos lentos, mas firmes. O calor da raiva se transformou em energia, e a humilhação em combustível. Deixei-os em suas conversas frívolas, em suas risadas vazias. Deixei-os desfrutar da ilusão de controle. Mal sabiam eles que naquele exato momento, enquanto eu fingia me recolher, o relógio da justiça poética começava a tic-taquear. Eu tinha todas as cartas na manga. A virada seria orquestrada com a precisão de um maestro, e eles, a plateia atônita, veriam um espetáculo do seu próprio declínio. Naquela noite de feriado, enquanto a casa se enchia com as risadas forçadas e os discursos vazios de Patrícia e Ricardo, minha mente trabalhava em ritmo acelerado. O ar-condicionado estava ligado no máximo, mas um calor frio
percorria minhas veias. Obsoleta demais para entender as finanças. A frase ecoava, e cada repetição acendia um pavio de determinação em meu interior. Eles me achavam um fardo, uma velhinha ingênua. Mal sabiam que eu, Clara Almeida, a mesma que ajudou a desmascarar esquemas de sonegação milionários no auge da minha carreira, ainda guardava segredos e, mais importante, conhecimento. Meu plano começou a se desenrolar silenciosamente, como uma sombra na noite. Primeiro, as procurações. Mrs. Antes, Patrícia havia insistido para que eu assinasse uma procuração geral para facilitar a administração dos bens, garantindo que assim, eu não teria que me preocupar com nada. Eu, prevendo a armadilha, havia assinado um documento que, à primeira vista, parecia atender aos seus desejos, mas que na verdade continha uma cláusula sutilmente inserida por mim, válido apenas para transações de rotina, com um limite de X reais, irrevogável, a qualquer momento, por simples notificação escrita. Eles, em sua pressa e arrogância, sequer leram as entrelinhas. Na manhã seguinte ao incidente do prato, enviei um e-mail para o cartório e para o banco, formalizando a revogação. Nenhuma comoção, nenhum drama, apenas um clique no botão enviar. Em seguida, meus investimentos. Patrícia e Ricardo haviam me convencido a transferir uma quantia considerável para uma conta que eles gerenciariam, prometendo retornos altíssimos. O que eles não sabiam é que durante meses eu havia transferido a maior parte do meu patrimônio para um fundo de investimento de baixo risco, em uma conta em meu nome, em um banco diferente, fora do alcance dele. Apenas uma fração, uma isca, permaneceu na conta que eles monitoravam. A cada relatório que me mostravam, inflacionado com lucros fictícios, eu assentia, fingindo satisfação. Eles se enchiam de si, sem perceber que estavam alimentando um peixe vazio. O mais crucial, porém, envolvia a empresa de Patrícia. A consultoria financeira era um castelo de cartas. Eu, com minha vasta experiência em auditoria, tinha notado certas irregularidades em suas declarações públicas, em algumas conversas que ouvi, casualmente. Els fa levam-me em brechas, em otimização fiscal agressiva, e isso soava perigosamente como fraude. Usando minhas antigas conexões e um pouco de pesquisa meticulosa na internet, comecei a coletar informações. A denúncia à Receita Federal e ao Ministério Público não seria baseada em suposições, mas em fatos e números concretos. Eu tinha acesso a alguns dos seus arquivos financeiros mais confidenciais, que Patrícia, em sua presunção, havia deixado acessíveis em um computador antigo, que ela me doou para me ajudar a aprender a usar a internet. Que ironia! Enquanto isso, a arrogância de Patrícia e Ricardo crescia a cada dia. Eles me tratavam com um desprezo cada vez mais explícito. Mãe, a senhora precisa de uma enfermeira. É melhor a gente vender sua casa. Está grande demais para a senhora. Nós vamos cuidar dos seus netos. A senhora não tem mais energia. Cada frase era uma facada, mas eu as recebia com um sorriso sereno, uma máscara impenetrável. Lembro-me de Patrícia, certa vez, comentando com uma amiga ao telefone, alto o suficiente para que eu ouvisse. A Clara é inofensiva. Uma velhinha senil, que assina o que a gente põe na frente dela. Herança garantida. Minha alma sentiu um frio gélido, mas minha determinação se fortaleceu. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Houve momentos de dúvida, confesso. A melancolia me atingia em ondas, lembrando-me dos sacrifícios que fiz, do amor que dediquei. Meus netos, que eu amava acima de tudo, eram usados como moeda de troca. Se a senhora não assinar isso, não poderá ver as crianças no Natal, disse Ricardo uma vez. A dor era excruciante, mas a imagem deles, Patrícia e Ricardo, em seu triunfo ilusório, me impulsionava. Eu não estava fazendo isso por vingança pura, mas por dignidade. Eu queria provar, não a eles, mas a mim mesma, que eu ainda era quem eu sempre fui. Uma mulher forte, inteligente e, acima de tudo, honrada. Pequenas pistas do meu plano começaram a aparecer, mas eles estavam cegos demais para percebê-las. Meu advogado, um jovem e brilhante profissional que conhecia minha história, ligava para mim com mais frequência. As minhas visitas ao banco tornaram-se mais discretas, e eu sorria mais. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Patrícia, em sua ignorância, apenas comentava: a mamãe está tão quietinha ultimamente, a idade está pegando. Eu apenas assentia, saboreando o segredo que eu guardava, como um vinho fino. O estágio estava montado, o palco preparado, o público despreparado, e o roteiro
em minhas mãos. O dia da revelação chegou de forma inusitada. Não foi em uma reunião formal, mas em outro encontro de feriado, desta vez, na casa de Ricardo e Patrícia. O ambiente estava tenso, mas eles, em sua bolha de ego, não notaram. Haviam me convidado para que eu assinasse mais alguns documentos. Algo Sabra novo, investimento de altíssima rentabilidade, que me renderia uma fortuna. Uma fortuna que, é claro, eles administrariam. Patrícia, com sua voz impostada, lia os termos do documento, gesticulando com um anel de diamante que eu havia lhe dado. Ricardo, ao seu lado, exibia um sorriso vitorioso. Os outros parentes presentes novamente olhavam com certa piedade para mim. A velhinha indefesa. Então, mamãe, é só assinar aqui, ela disse, empurrando a caneta para mim. Meus olhos percorreram o documento, não lendo o que estava ali, mas saboreando as palavras que eu estava prestes a pronunciar. Patrícia, minha voz calma e clara, cortou-a. Eu não vou assinar nada. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Patrícia parou de sorrir, a caneta caindo de seus dedos. Ricardo pigarreou surpreso. Mãe, o que a senhora está dizendo? Ele perguntou. Sua voz um misto de confusão e irritação. Eu sorri, um sorriso genuíno que há muito tempo não mostrava a ele. Estou dizendo que a farsa acabou. 1 hora depois que você disse que eu estava obsoleta demais para entender as finanças, o mundo de vocês começou a desmoronar. Ou vocês não viram as notícias. Seus olhos se arregalaram. Os celulares começaram a vibrar. Meus primos e tios, curiosos, pegaram seus aparelhos. O grito de uma das tias foi o primeiro sinal. Meu Deus, a empresa da Patrícia está no noticiário. A imagem na televisão mostrava o prédio da consultoria de Patrícia, cercado por viaturas da Receita Federal e do Ministério Público. Um repórter falava sobre irregularidades fiscais graves e fraudes milionárias. O rosto de Patrícia empalideceu, o queixo dela caiu. Impossível, ela sussurrou, tremendo. Ricardo estava lívido, seu corpo enrijecido. O mundo dela desmoronou. Não é impossível, Patrícia. Eu continuei, minha voz adquirindo um tom de autoridade que há muito tempo não usava com eles. Aquela sua consultoria de boteco, como você chamava a minha experiência, foi quem detectou as falhas no seu esquema. As brechas que você tanto falava eram na verdade indícios de fraude. E a velhinha senil que você subestimou foi quem entregou todas as provas às autoridades. O rosto de Patrícia se contorceu em choque, descrença e, finalmente, raiva pura. Você fez isso? Ela gritou, a voz estridente. Patrícia, eu fiz. As consequências se desdobraram rapidamente, e com uma ironia cruel. A empresa de Patrícia foi à falência em questão de horas, suas contas congeladas, seus bens apreendidos, para cobrir as multas e reparações. A reputação dela, construída sobre uma base de falsidades, foi destruída em praça pública. Ricardo, que era sócio oculto e cúmplice em muitas das fraudes, foi afastado de seu emprego e teve seus bens bloqueados. A casa deles, luxuosa e cheia de ostentação, seria vendida em leilão. As gargalhadas de triunfo que um dia ecoaram naquela sala se transformaram em lamentos e acusações mútuas. O clique de uma porta, a da sua própria prisão, não física, mas econômica e social, acabara de selar seu destino. Foi tarde demais para se arrepender. Enquanto eles se desesperavam, eu sentia uma paz indescritível. Não era a paz da vingança, mas a da dignidade recuperada. Eu havia resgatado a mim mesma. Meus investimentos, seguros em outro banco, garantiam minha tranquilidade. Minha casa, que eles queriam vender, agora era verdadeiramente minha, um refúgio de paz. Os netos, meus netos, com a queda de Patrícia e Ricardo, a guarda foi temporariamente transferida para minha sobrinha, que sempre me apoiou e que prometeu me permitir veloz, sempre que quisesse. Minha vida, de repente, abriu-se para um novo começo. Livre do fardo da ingratidão, comecei a viajar, a reencontrar velhos amigos, a desfrutar da minha aposentadoria como sempre sonhei. As pessoas que realmente me valorizavam se aproximaram, e aquelas que antes me desprezavam, agora olhavam com admiração e um pouco de medo. Patrícia e Ricardo, por outro lado, afundaram em dívidas e desgraça social. Suas vidas outrora brilhantes, agora em frangalhos. Eu, Clara Almeida, a velha obsoleta, encontrei minha verdadeira liberdade. A lição era clara. A inteligência e a integridade, mesmo subestimadas, sempre prevalecem. E a justiça poética, quando orquestrada com sabedoria, é a mais doce de todas as melodias.